efeito estufa, né? O que é o efeito estufa? O efeito estufa, pessoal, ele é um fenômeno natural, tá? Graças a Deus que ele existe. Caso contrário, a temperatura da Terra seria seria negativa, né? Abaixo de zero. Então, o efeito estufa, ele garantia uma temperatura média na atmosfera de 24 graus. O que acontece? Por que ele é chamado de efeito estufa? Né? Os meninos geralmente nos perguntam, professora, é por quê? Aquela estufa de salgado é parecido. A estufa de salgado serve para quê? Para manter o salgado quente. Ok. O efeito estufa também tem essa função de manter a Terra aquecida numa temperatura favorável para que a diversidade de seres vivos que aqui estejam vivam, né? Então, antes da Revolução Industrial, de toda essa grande quantidade de poluentes, o efeito estufa, ele era controlado, digamos assim, por uma camada, né, que é a camada de ozônio, que fazia o quê? Um filtro. Então, os raios solares vinham em direção à Terra, os raios solares ultravioleta, eu já vi aluno botar ultraviolento, não é violento não, meu filho, violência é outra coisa, é ultravioleta, né? Bate nessa camada de ozônio e reflete. E esses raios não fazem bem à nossa saúde, né? Dentro dos problemas que eles podem causar, está o câncer de pele. Além disso, grande parte desses raios solares, eles batem na atmosfera da Terra e voltam. Com isso, a gente tinha um filtro natural, né, que fazia com que a quantidade de gases ideais adentrasse a nossa atmosfera, mantendo essa média. Tá, professora, e hoje, 2021, como é que está isso daí? Por incrível que pareça, toda poluição, problemas que a gente está tendo de ambiente, estão sendo acarretados porque a atmosfera aumentou em 1,5 grau. O quê? Todo esse problema por causa de 1,5 grau? É tão pouquinho. Pois é, mas esse pouquinho está causando bastante diferença na nossa qualidade de vida em todos os países do mundo, tá? Por quê? Os gases da poluição, né? Da indústria, dos carros, das motos, das queimadas, do desmatamento, né? De todos esses gases aí, dos fundos, bois, que a gente vai falar hoje, gás metano, dos aerosóis e de outros por aí, estão todos se acumulando, né? E reagindo com a camada de ozônio, que é formada por O3. Quando esses gases se misturam, essa camada de ozônio deixa de existir. Essa proteção natural que tinha para de acontecer. O excesso de gases impedem o retorno desses raios solares, que acaba adentrando e não conseguindo sair, né? E aí, ó a setinha dele tentando sair e voltando. Então, ele vai refletindo na própria atmosfera, vai voltando e vai superaquecendo essa atmosfera. Então, efeito estufa, natural e necessário. Aquecimento global, algo causado pela intervenção humana de forma negativa, devido à poluição causada pelas queimadas, pelas fumaças, né, dos carros e queima dos combustíveis fósseis. Tá? Então, é intensificado, o efeito estufa é intensificado pelo homem, ele tem o sinônimo de aquecimento global. Eu já vi muita gente se perder nessas duas diferenças de conceitos, certo? Alguma dúvida em relação a isso? E como vocês sabem, por conta disso que a gente está tendo vários problemas. Esse mapa mental eu peguei na internet e ele é bacaninha porque ele, além de ser da letra da mãozinha, né, ele reúne ali várias coisas. Os mapas mentais, eles são interessantes porque facilitam o nosso cérebro a guardar, armazenar essas informações, né? Então, na interpretação desse mapa mental, a gente tem o aumento da temperatura média ao longo dos últimos anos,
que é chamado de aquecimento global, causado pelo CO2, diretamente relacionado pelas queimas das árvores, né, pela queima dos combustíveis fósseis, pela queima de madeira, né, é a principal causa da intensificação do efeito estufa, ou seja, o efeito estufa intensificado, eu tenho aquecimento global, né, que vai... Existem discordâncias a respeito da existência ou não desse aquecimento global, óbvio, claro. Quem discorda? Os cientistas que são pagos por indústrias para dizer que está tudo legal. São eles que discordam. Quem aponta as possíveis tragédias que podem acontecer com o aquecimento global? Ambientalistas, biólogos e pessoas das universidades que estudam isso. Foi interessante, quando eu fui trabalhar no CEJA, em 2012, eu fui encarregada de mudar todos os módulos que estavam lá, que era da década de 90. Quando eu fui ler, eu ri ao mesmo tempo de vontade de chorar, porque lá estava escrito que poderia, no futuro, ter chuvas ácidas, inversão térmica, aumento da temperatura. Ou seja, era meio que uma previsão do que estava acontecendo em 2012, né? Então, assim, quando eu estudava, a gente via isso como um futuro bem distante. E o futuro chegou e pode vir a piorar, né? Quais os efeitos? É o que a gente já está meio que carequinhas de saber, né? Derretimento das geleiras, elevação do nível do mar, aumento da temperatura... Minha mãe está trabalhando, filho. Vai lá com o irmão. Vai lá comer marshmallow. Tchau. Desculpa. Então, elevação do nível do mar, desaparecimento de algumas cidades ribeiras, bagunça no clima, né? Então, tudo isso já está acontecendo. E aí eu sugiro para vocês um filme bem legal, quem não viu, veja, que é o filme O Dia Depois de Amanhã, que retrata bem isso, né? Tem uma parte que é ficção, tem uma outra parte que não é, tá? Aqui as consequências, a gente tem desde... ele é massa, Ingrid, ele é muito bom, embora triste, mas ele retrata um pouco. É um clássico, verdade, Poliana. Tem algumas cenas do filme que foram reais, tem outras não, né, em ficção. Mas tem algumas partes, quando começa, que está começando, né, que cai aqueles blocos de gelo, aquelas partes ali que eles colocam no noticiário, são imagens reais de vulcões, de tornados que aconteceram mundo afora, tá? Então, as consequências são desde o derretimento das geleiras, mortes ou extinção dos animais, né? Lembrando que o urso polar eu tenho só na América do Norte e aqui no nosso caso, América do Sul, os pinguins, né? Secas exageradas, tornados, furacões, enchentes, elevação do nível do mar, como a gente tem, por exemplo, em Conceição da Barra, Mucuri, Bahia, tá? Agora, já existem especialistas dizendo que o derretimento do gelo, além de trazer um material que estava, grande CO2 que foi acumulado no decorrer dos milhões de anos da Terra, está saindo também, voltando para o estado gasoso, que estava ali debaixo do gelo. A gente também tem problemas ocasionados por vírus, bactérias, que lá estavam com as pessoas, né, cadáveres que foram enterrados no gelo, inclusive da última epidemia da gripe espanhola, né? Houve algumas reportagens nesse sentido. Então, esse derretimento, ele vai trazer, e já está trazendo, sérias consequências para a humanidade. E a gente precisa trabalhar isso com os meninos. Uma das coisas que me deixou, assim, triste com a prova de 2017 é que ela joga toda essa responsabilidade para... para a população. O governo não mostra o que vai fazer, o que poderia fazer, né? E isso depende de todos. Aí tem um exemplo do que vem a ser a chuva ácida, né?
que é um outro problema da grande quantidade desses gases poluentes. Então, as fábricas, elas emitem, principalmente as fábricas de celulose, como, por exemplo, aqui em Aracruz, a gente tem o dióxido de enxofre, que com a água vai formar ácido sulfúrico, né, que é aquele cheiro característico lá do cheiro do peido de repolho, né? Que as pessoas falam assim, aqui fede a peido de repolho, já ouviu falar? Então, aquele cheiro ruim é devido a esses gases, que não é só eles que podem causar chuva ácida, assim como o dióxido de nitrogênio, que também saem dos carros, né? Assim como o CO2, todos esses gases reagem com água, precipitando na forma de ácido. E aí você pode ter o ácido carbônico, que não está aqui, mas o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. E a quantidade desses ácidos e o pH deles é que você pode ter, se na pele cair um vermelhão, ou até mesmo queimadura, dependendo do pH, e até mesmo destruição de lavouras. Vocês devem estar se perguntando, mas isso é química? Professora, não deveria, né? Mas cobraram isso. Né? Então, se cobraram no passado... Tá, obrigada. Agora vai lá brincar com o irmão. Se cobraram no passado, quem garante que não vão cobrar de novo? Então, cabe a nós sabermos ou recordarmos. Professora? Oi? Sou eu, Júlia. Pode falar, uma Julinha. dúvida. A chuva ácida, ela é uma ação antrópica? A chuva ácida, ela já acontecia de forma natural. Toda chuva é ácida. O pH das chuvas é de 4,5 ou 5,5. Ela é considerada chuva ácida quando esse pH baixa muito, reduz para abaixo de 4,5 e traz transtornos para aquela localidade. Tá certo, Júlia? Isso vai acontecer principalmente nos grandes centros, onde a concentração dessas fumaças tóxicas é muito grande. Tá bom? Professora? Oi. Mas também pode acontecer devido a erupções vulcânicas, né? Por exemplo, lá nas Ilhas Canárias, aconteceu chuva ácida devido aos gases liberados pelos vulcões. Então, também pode ser natural. Pode sim. Foi o que a Júlia perguntou se podia ser natural. Pode ser natural. Porém, acontece com mais frequência devido às ações humanas negativas, né? As ações antrópicas. Até porque a gente não tem erupção vulcânica todos os dias, né? É vez em quando. Pois bem, é uma precipitação, né, com a presença desses ácidos aí, resultante, como eu já falei isso daí, aqui, as queimadas, pessoal. As queimadas, elas se relacionam com o aquecimento global. Por quê? Como eu já disse, né, as árvores, elas têm o papel de capturar esse CO2, certo? Então, se nós estamos cortando árvores, nós estamos colaborando diretamente para prejudicar ou aumentar esses efeitos aí na atmosfera, né? E desde 2007 até 2020, né, temos aí um gráfico do INPE, tá? Instituto, nem procurei saber de onde que era, mas todos os gráficos que eu trazia eram desse INPE. E aí, observem, de 2015 até 2020, aumentou consideravelmente as queimadas, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, essas queimadas, elas são criminais. A intenção delas, elas não são sem querer. São queimadas que foram feitas para poder ter mais terra, né, mais área de plantio ou de pastagem. E quais as consequências disso? Eu até comentei que eu trabalhei isso com o 7º ano, Laís, e eu falei para eles que quando eu estudava, eu aprendia que as queimadas eram ruins para os animais, que perdiam as casas. Isso é verdade, mas a gente tem que ir além disso. A gente tem que explicar a evapotranspiração que é interrompida, o ciclo das chuvas que é interrompido, e vários outros problemas até chegar no atual, que é a energia.
né? Então, vamos lá entender, né? O bioma da Amazônia, ele é responsável pelo famoso rios voadores, né? Que rios voadores, né? Eles têm essa importância. Por quê? A água que evapora dos oceanos, ela vai em direção aos continentes, né? E essa água, esse vapor de água frio, vai encontrar com o vapor de água liberado por essas árvores através da evapotranspiração. As árvores, as raízes delas, pegam água do subsolo, né, de aquíferos, e através das raízes sobe pelos caules, passa pelas folhas, saem para a atmosfera. Então, esse vapor de água é que são chamados de rios voadores, que encontra essa massa de ar frio já existente, formando a precipitação, que é a chuva, sem contar que também vai para sudeste do Brasil, sul, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, as árvores elas são importantes não só porque capturam gás carbônico, mas porque também atuam diretamente nas chuvas, né? E aí a gente tem que lembrar que durante um ano a gente tem 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Outono e inverno é comum não termos chuva. É o período de seca, né? As chuvas são comuns na primavera e no verão, porque aumenta a temperatura, você tem, então, mais evaporação da água, ok? Mas pela falta desses rios que foram, ora cortados, rios voadores, né, dessas árvores, que foram, ora cortadas, ora queimadas, esse volume de vapor de água na atmosfera não está acontecendo. Então, é por isso que nós estamos tendo, hoje, em 2021, uma seca tão severa que não se viu nas últimas décadas. Cidades que outrora foram inundadas para dar origem a comportas, né, a reservatórios de água, para armazenar água para hidrelétricas, estão agora aparecendo. Porque a água ela não está tendo o seu ciclo natural completado, né? Essa água está vaporizando, está voltando, mas não para os seus devidos lugares, como deveria ser. Então, a gente está tendo hoje, neste ano de 2021, uma seca extremamente diferente dos últimos tempos. Cada ano parece que está piorando, não sei se vocês repararam. Com as secas, a gente teve que parar, não sei se voltou, mas estava interrompido as hidrelétricas porque não tinha volume de água necessário para a produção de energia elétrica. Já era previsto que, nesse período, o uso de termoelétricas é normal, mas teve que usar muito antes do esperado. Então, a gente está comprando energia elétrica. Não, além da tarifa vermelha que a gente paga, ainda tem uma taxa, uma possível taxa de a cada 15 kW, uma taxa de R$14,90 a cada 100 kW. Ou seja, nós estamos pagando um alto preço pela energia, de forma que a gente não precisava. O nosso país, ele tem luminosidade que poderia ser usada para a produção de energia elétrica durante o ano inteiro. Nós temos mar, que poderia formar maré motriz. Nós temos vento, que em alguns locais poderiam formar usinas produtoras de energia eólica, mas o governo não quer. O governo quer a energia de hidrelétrica ou de termoelétrica, que é cada vez mais cara. Para quê? Para ele ganhar mais dinheiro, porque ele tem um percentual, né? E quanto mais caro, mais dinheiro ele ganha. Com isso, a gente tem um aumento no preço dos alimentos. Por quê? Por falta de água, eles precisam de cavar poços mais fundos para poder irrigar. A gente tem um aumento na energia, como já percebemos. A gente tem um aumento também pelo preço da gasolina, porque esses alimentos são transportados de um lado a outro, né? Então, é por isso que o tomate está R$9 na feira, é por isso que as coisas estão tão caras. E aí o aluno, às vezes, ele sozinho, ele não consegue entender que aquela queimada, aquele corte lá na Amazônia, lá no Acre, lá em Rondônia, Roraima, prejudica ele aqui em Ares e Espírito Santo.
E é aí que entra vocês, professores, fazer essa conexão, porque está tudo encadeado. Foi o que vocês disseram no início do vídeo, né? Está tudo conectado. A gente vive um mundo conectado. Então, quando queimam a Amazônia, não é problema só de quem mora lá. É problema meu, é problema seu e é problema do mundo. E é isso que o G20 vai discutir. E o que o governo fez em prol disso? Nada. Muito pelo contrário. Certo? Muito pelo contrário. Ele simplesmente cruzou os braços, né? Mentiu, dizendo que não estava tendo queimas, até que admitiu que estava tendo queimas e atribuindo terceiros que não eram os verdadeiros culpados, né? E daí, pessoal, a gente pode ter uma melhoria nisso através de quê? Através de